Salve, salve, quadrinheiro! Se você é um bom inscrito no canal, com certeza você já viu o nosso vídeo sobre os Thunderbolts, não é verdade? Um vídeo que desde o começo mostra a origem dos Thunderbolts nos quadrinhos, mostrando todas as transições que o grupo já teve, até chegar no cinema. E quando chegamos no cinema, nos deparamos com uma importante mudança no status quo do MCU. Agora, nós temos novos Vingadores na área, Leandro Conceição. E é isso aí, meus queridos. Se você assistiu os filmes lá dos Thunderbolts, você sabe que no final a equipe se torna os novos Vingadores. Inclusive no material de marketing já, não considerem isso spoiler, porque qualquer marketing do Instagram, no Facebook que você vê da Marvel, a própria Marvel já mudou o nome, galera. Essa é uma jogada de marketing. Tá lá agora, tira-se Thunderbolts, o asterístico Thunderbolts, e agora é Novos Vingadores. E isso responde a pergunta de muita gente. Afinal de contas, ano que vem, já vamos ter um novo filme dos Vingadores. Mas quem é a equipe? Vamos falar do desdobramento dessa decisão. E assim como a gente fez um vídeo aqui de quem são os Thunderbolts, chegou a vez de você, quadrinheiro, saber quem são os novos Vingadores nos quadrinhos. Mas antes, roda a vinheta! E hoje, quadrinheiro, hoje a gente vai te contar tudo sobre os novos Vingadores nos gibis. Por que a Marvel decidiu desmantelar a equipe principal que era tão clássica nos quadrinhos? Porque Vingadores se tornou Novos Vingadores. Quem são seus principais criadores? Quem são seus principais personagens, Leandro Conceição? E tudo começa, meus queridos, com essa maravilhosa HQ. Começa exatamente aqui com a queda dos Vingadores. Para você reconstruir, você tem que destruir, reformar, demolir os pilares e construir pilares novos. E é exatamente esse conceito que o nosso querido Brian Michael Bendis, que recebe carta branca para reformular essa equipe clássica da Marvel, vai elaborar, vai desenvolver com maestria aqui, galera. Comecinho aqui, Deco Souza, e já começa, ó. E assim, para entender direito essa história, tem que voltar um pouco mais no tempo. O programa de hoje, Leandro Conceição, está muito pautado no livro Marvel, A História Secreta, que conta lá desde os anos 50 os bastidores da editora que viria a ser a Marvel, até ele para exatamente nesse ponto em que o vídeo de hoje começa. Então, assim, no comecinho da década de 2000, o fechamento dos anos 90 para os anos 2000, essa transiçãozinha, a Marvel não estava nada bem nas pernas, né? A Marvel tinha vendido suas principais propriedades a troco de banana, nomes como, por exemplo, Homem-Aranha, Wolverine, X-Men, eram propriedade de outros estúdios, o que impedia a Marvel de fazer seus filmes com seus principais personagens, e além disso, a procura pelos títulos da Casa das Ideias, por conta de decisões editoriais anteriores, acabou fragmentando todo o interesse do grande público na Marvel. É aí que entra a figura do seu Quesada, né? O Joey Quesada entra para mudar totalmente a regra do jogo, estabeleceu novos criadores, nomes como Bendis, nomes como Mark Millar, foram nomes que ele trouxe para a Marvel para fazer a Casa das Ideias fluir novamente. E essa nova equipe editorial comandada pelo Joey Quesada, galera, vem justamente trazer, né, dar essa arejada, dar literalmente novos ares para os Vingadores. Mas, justamente, a gente tem que fazer também colocar um adendo aqui para a época, porque assim, hoje em dia você tem o MCU aí nas telas, Capitão América, Homem de Ferro, você vê as crianças aí com o chapéu do Homem de Ferro, camisa do Capitão América, do Hulk. Naquele período, galera, não era bem assim. Vingadores não eram os heróis mais populares. A Marvel, os heróis mais populares da Marvel eram X-Men, Homem-Aranha. Os Vingadores estariam ali, sabe? Tinha um ou outro elemento que se destacava, mas se você pegar antes desse período da queda, no próprio período da queda, a equipe em si tem personagens extremamente obscuros como o Valete de Copas. E essa equipe sempre foi, né, essa mistura de personagens muito obscuros que passavam um período ali sem tanta relevância e logo depois essa equipe voltava a se reformular nos mesmos moldes. A DC, por outro lado, olha só como as coisas são diferentes. Agora que a DC está se reerguendo, né? Mas a última década aí a DC ficou comendo poeira, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, para Marvel Studios, mas na época que estamos falando deste vídeo aqui, do lançamento de Vingadores A Queda, no momento da reformulação de todo o cenário editorial da Marvel, a DC era quem dava as cartas.
A DC, ao contrário de hoje, soube muito bem no passado explorar seus personagens, vendendo para outras mídias, desde os anos 70, com o desenho dos Super Amigos, que consolidou no imaginário popular nomes como Aquaman, nomes como Batman e Robin, Superman, a série de TV do Adam West, e nessa época aqui, início dos anos 2000, tinha um fenômeno chamado universo animado da DC. A Liga da Justiça era o principal desenho assistido pelas crianças. Ou seja, em matéria de supergrupo, nomes como Batman, Superman, Shazam, Cyborg, Mulher Maravilha estavam muito... Até personagens B, como a Mulher Gavião e tudo mais, e próprio Arqueiro V, Caçador de Marte, Caçador de Marte, eram nomes populares que estavam extremamente populares. mais em voga do que o principal Vingador, como Thor, Capitão América e Homem de Ferro. Então, diante disso, a Marvel decidiu reformar a sua linha editorial e deixar os Vingadores realmente dignos de carregar o título de os maiores heróis da Terra. Então, qual foi a sacada? Vamos pegar os maiores heróis da Casa das Ideias, como a gente falou aqui já, Homem-Aranha, Wolverine, e vamos inserir eles nos Vingadores. Isso aí foi uma jogada muito difícil, porque o Wolverine sempre foi um X-Men, parte de outra ala da editora, e o Homem-Aranha sempre foi, digamos assim, um lobo solitário, nunca trabalhou em equipes. Diante disso, começou aí um grande plano de marketing para justamente, primeiro, alavancar a equipe atual dos Vingadores, para depois destruir. E Vingadores A Queda foi o primeiro evento de verão que sacudiu tudo do universo Marvel. Para vocês terem uma ideia, sagas como Guerra Civil, Invasão Secreta, que são coisas muito famosas por conta do cinema, por conta da multimídia, foram justamente na esteira do sucesso de Vingadores A Queda. E essa estratégia, galera, deu muito certo. Trazer Wolverine, Homem-Aranha, né, esses personagens extremamente populares que ficavam de fora dos Vingadores para a equipe dos Vingadores, serviu justamente para dar palco para quê? Para o nome da equipe. De repente, essa equipe, né, de super-heróis começou a ter a certa popularidade, porque lá a galera já viu o Homem-Aranha, a galera já via o Wolverine, que nesse período carregavam praticamente nas costas as vendas da Marvel. Não só o sucesso não só se deve a esses personagens terem sido inseridos na equipe dos Vingadores e levarem seus fãs a olharem para isso, mas, em contrapartida, a Marvel nos deu histórias interessantíssimas, roteiro de primeira qualidade, galera, não é exagero. A Marvel nunca mais conseguiu repetir essa fase em termos de histórias tão boas por um período tão longevo. E olha que a Marvel tentou, hein? Para vocês terem uma ideia, elementos que hoje a gente considera muito clássicos dos Vingadores, por exemplo, o que chamou a atenção no Thunderbolts? A Torre dos Vingadores. Torre dos Vingadores é algo que todo mundo sabe que é o QG dos Vingadores, é o QG mais clássico, aparece em jogo de Lego, aparece em animação, aparece em jogo de outras plataformas, mas a Torre dos Vingadores, se for comparar com a cronologia da equipe, que é desde os anos 60, é algo relativamente novo, porque antes os Vingadores habitavam a mansão dos Vingadores. Isso era uma coisa muito forte dentro do lore da equipe. A Torre dos Vingadores só foi ser introduzida aqui, ó, em Novos Vingadores Motim, o primeiro volume dos Novos Vingadores. Aqui mostra a equipe sendo reconstruída, sendo alojada. Isso aqui é no mais tardar de 2002. Então, olha só, o filme do Homem de Ferro é 2008. Então vocês podem ver que essa questão da torre, morar bem no centro de Nova York, ter o Homem de Ferro, ter o Capitão América, vivendo assim como colegas de quarto e tudo mais, é uma dinâmica extremamente nova nos Vingadores. E para vocês terem uma ideia de como isso repercute até hoje, olha aqui, esse é o primeiro volume, tá? Olha aqui, tá na contracapa. Sentinela, galera. Então, assim, a Marvel não cansa. Isso aqui é uma fonte, e isso aqui e o Universo Ultimate são fontes inesgotadas para o que a Marvel acabou virando no cinema. Gente, Brian Michael Bendis é um escritor de mão cheia. Piadas bem encaixadas, humor ácido e respostas rápidas eram a marca registrada desse grande roteirista. Se você pegar aqui e ver, por exemplo, esse coleguismo, esse espírito de república que começou a ter justamente aqui, você vai ver os melhores diálogos da história dos Vingadores, quiçá da Marvel. Fale o que quiser, tem gente que não gosta, mas, cara, isso aí ficou consagrado e os filmes, especialmente na Boca do Homem de Ferro, isso aí é puro suco
do roteiro do diálogo do Brian Michael Bendis, né? Então isso foi uma herança muito forte. Essa acidez, cara. Nos Thunderbolts, por exemplo, eles ficam se zoando o tempo inteiro, Capitão América da Shopee, essas coisas. Tudo isso, galera, saiu daqui, saiu dessa fase em específico dos quadrinhos. E é muito interessante porque a gente pode comparar isso aqui, que o Bendis, ele tá para os Vingadores como o Claremont tá lá nos anos 90, nos anos 80 para os X-Men. Porque apesar de os Vingadores serem uma equipe bem longeva, tem algumas coisas que vou dizer se perpetuar, que é uma palavra muito forte, mas que estão até hoje, foram para as outras mídias como para o cinema, elaboradas pelo Bendis. Essa questão um pouco de essa irmandade entre o Tony e o Capitão América, apesar de ser uma coisa que sempre foi trabalhada, ter aquele rançozinho, aquele negocinho, chegou aos extremos mesmo de irmãos se desentendendo. Eu disse, pô, os caras são brother, vamos explorar isso, vamos pegar duas visões, vamos pegar o que seria esses dois irmãos tendo visões opostas, se polarizando. Isso é coisa do Bendis, galera. É importante ter essa polarização na equipe, porque se você olhar bem, remanescente dos Vingadores originais, tá só o Capitão e o Homem de Ferro, né? Tem essa parada também. Outra coisa muito importante é que, assim, a gente viu aí no filme dos Thunderbolts, a galera de Nova York ovacionando os Vingadores, os novos Vingadores, no caso, né? O pessoal aceitando, apoiando e tudo mais. Esse status quo de rockstar, isso aí também foi implementado nessa fase aqui. Isso aqui, a galera, tanto no mundo real quanto nos quadrinhos, ficava muito animada toda vez que uma nova equipe de Vingadores era anunciada. Quem vai fazer parte? Será que o meu herói favorito vai fazer parte? Vamos ver, coletivo de imprensa. Gente, isso acontecia lá, né, no universo da Marvel, e aqui também. Antigamente os Vingadores eram mais um... Olha, se você pegar, por exemplo, o que está em publicação nas bancas hoje, que é a saga dos Vingadores, lá nos anos 80, eles mudam de formação várias vezes e fica por isso mesmo. Essa questão dos Vingadores como entidade pública, até um agente de relações públicas, começou a ser tratado aqui. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do legado, da importância do legado dessas edições para o que estamos vendo e para o que vamos continuar a ver durante muito tempo aí na história do nosso querido MCU. E é justamente aí que a gente começa a se aproximar mais do MCU, porque assim como nos quadrinhos nós tínhamos duas equipes sendo a Poderosos Vingadores como a titular e a Novos Vingadores sendo uma equipe assim rebelde, uma equipe clandestina, no cinema, aparentemente, muito provavelmente, nós vamos ter isso também aí com os Vingadores do Sam Wilson, sendo a equipe sancionada, né, a equipe registrada, e os Novos Vingadores sendo aí uma equipe clandestina, embora apoiada pelo governo, né? E assim, igual aos Novos Vingadores, se você pegar isso aqui, se der um trabalho, se fizer um favor a si mesmo de ler isso daqui, você vai ver que não é uma equipe funcional. Tem muita questão de ego, são personagens que estão demorando a conseguir interagir juntos, pela falta de costume de trabalhar juntos, e isso aí, cara, com certeza vai ser algo que vai acontecer também com os Thunderbolts / Novos Vingadores. Se você pegar os Vingadores originais do cinema, os 6 originais lá de 2012, você vai ver que já não conseguem trabalhar com facilidade. Foram necessários 2 filmes aí para implementar eles como uma equipe funcional. Isso aí, se prepare, se vão ver muito disso, dos egos, das diferenças de caráter, de modo operante, falando alto. Em contrapartida, eu imagino que a equipe do Sam Wilson, até pela questão militar do Senna, uma equipe mais tática, vai ser algo extremamente funcional e operacional, dando esse contraste aí para as duas equipes. Claro que, a exemplo dos quadrinhos, quando aparecia uma ameaça maior, as duas equipes se juntavam, com certeza nós vamos ver também Vingadores e Novos Vingadores se juntando aí no cinema para dar aquele coça no Doutor Destino. É isso aí, galera. E como os Thunderbolts se tornam os Novos Vingadores, isso daí a gente sabe, né, que vai ter várias reviravoltas, vários ajustes, mas essa equipe vai se tornar a nova cara da Marvel, a nova face da Marvel, agregando esses personagens disfuncionais que são excelentes ganchos para a gente ver aí sacrifícios, redenções, reviravoltas, que é aquela coisa que dá aquele clímax bacana, né? Pô, personagens, a gente vê, por exemplo, o Bucky. Pô, o Bucky é o personagem que tá desde a fase 1, é um dos únicos personagens, né, salvo engano, ele e o Loki, que participaram de todas as fases da Marvel. E, tipo, ainda tem muita coisa que a gente quer. Muita história. Não só ele, da Helena, né, do agente americano, que acho que tem um potencial também. Do Guardião Vermelho. O Guardião Vermelho, sabe, fazendo coisas incríveis. E, olha, não tem mistério, é só seguir o roteiro
do que foi feito nos quadrinhos lá, que a Marvel vai longe. Mas e você, quadrinheiro, diz aí pra gente, você já acompanhou isso aqui? Já comprou isso aqui? Já leu isso aqui? Tá gostando dos rumos que os Vingadores estão tomando no cinema? Comenta, compartilhe, bote sua opinião aqui pra gente. Vingadores? Novos Vingadores? Qual é a sua praia? Conta aí pra gente, quadrinheiro. Até a próxima aí. Valeu!